Então aí nos traz para esse campo de reflexão que é a ética. De que forma a gente pode pensar dentro de preceitos éticos e até de possíveis regulações para o uso da inteligência artificial? Hoje, se a gente for parar para avaliar, essa é uma discussão recente. Se você for analisar aí, isso está sendo discutido de uma forma mais efetiva nos últimos 5 anos. Vamos colocar aí uma data de corte aí de 2019 para cá, no qual nós tivemos as primeiras manifestações dos organismos internacionais, OEA, a ONU, Organização Internacional do Trabalho. Elas começaram a se posicionar dando recomendações do uso da inteligência artificial através de um olhar dos padrões éticos dessa utilização. Isso vem avançando ao longo do tempo, mas nós não temos uma legislação hoje pacificada sobre isso. Nós temos, se você for parar para ver, você não tem uma legislação, os Estados Unidos não tem hoje uma legislação para isso. Ele tem uma carta de uma ordem executiva da Casa Branca. O Japão não tem. Imagine uma sociedade extremamente conservadora em relação... Não tem. Você tem uma recomendação da agência reguladora da China. Sim. Nós aqui no Brasil temos o projeto de lei 2338 de 2023 que está tramitando ainda. A gente tinha expectativa, a gente está acompanhando de ser aprovado esse ano, mas ele ainda está com impasses em relação a isso. O que nós temos de concreto em termos de legislação é a legislação europeia, que é o ACT, que foi homologado agora em fevereiro de 2024, 6 de fevereiro, e é a primeira legislação que a União Europeia ela tomou à frente em relação a isso, principalmente em relação às preocupações com os direitos civis. Sim. Do uso, né? Coisas do tipo o uso das imagens, do reconhecimento facial com IA. Sim. De você prender uma pessoa que está através de um reconhecimento facial. Que tipo de tecnologia pode ser usada e por quem? Então isso é apenas um exemplo, só que ao mesmo tempo que o ACT saiu na frente, os outros países estão também meio que aguardando até a aplicação da lei para saber como elaborar as suas próprias leis. Os especialistas, eu não sou especialista na área jurídica, mas tenho estudado esse campo, porque é uma fronteira da parte de inteligência artificial. Eles colocam o ACT como uma mão muito pesada, ou seja, eles erraram a mão em relação à legislação, e isso também pode atrasar o desenvolvimento. Então, é uma balança. Se eu vou regular muito o mercado, eu posso inibir, eu posso ficar atrasado. Então, aí é uma explicação. Porque muitos países de primeiro mundo ainda não legalizaram isso, não colocaram seus controles. Sim. Porque isso pode inibir também uma fase de expansão da inteligência artificial. Então, e fora que é uma tecnologia que a sua essência ela está na iniciativa privada. É algo que você pode comprar essa tecnologia, tanto para o bem quanto para o mal, porque ela está na iniciativa privada. Sim. Não, e o que consta, né, Fábio, é que, na verdade, existe uma hegemonia dos Estados Unidos em ter saído na frente no desenvolvimento de inteligência artificial. Me parece que não tem nenhum outro país que esteja no mesmo grau, capacitado para enfrentar os Estados Unidos nesse campo de desenvolvimento de inteligências artificiais de IA. Então, os Estados Unidos eles saíram na frente e eles mantêm essa hegemonia. Até o momento, sim, né? Você tem alguns outros países com iniciativas, mas se você for ver, as Big Techs, elas estão todas situadas, elas são empresas, né, multinacionais, mas elas estão, o recolhimento depois de impostos e o direcionamento dos recursos são todos ainda americanos. Então, os americanos largaram realmente na frente em relação à inteligência artificial. E esse mercado ele está sendo projetado com um crescimento adicional de 15,7 trilhões de dólares até 2030.
Só que se você posicionar todas as Big Techs no mapa, elas estão praticamente, todas elas no hemisfério norte. Sim. Então, isso do mesmo jeito que a inteligência artificial, ela pode ser transformadora de uma sociedade. Por quê? Porque eu posso transformar a educação, a saúde e, por consequência, gerar bem-estar e progresso. Se isso não for dividido entre os países, eu também posso aumentar o distanciamento entre eles, sim, de forma exponencial. E isso já está acontecendo. Isso já está acontecendo. Você vê uma coisa, assim, o Brasil, por exemplo, eu acho que há um atraso muito grande no nosso país em pensar em polos tecnológicos para desenvolvimento. Então, que a gente tem que pensar em capacitar pessoas para isso. Você precisa se preocupar com a educação. Hoje, a inteligência artificial teria que ser levado para as escolas públicas já na educação básica. As crianças já precisam ter contato. O que eu entendo? Veja, você hoje não tem que alfabetizar uma criança somente naquele modelo tradicional. Nós estamos numa outra era, então a criança tem que ser alfabetizada também em linguagem computacional. Ela tem que aprender novas tecnologias, porque ela vai conviver com isso. Ela precisa entender, e as crianças hoje, se você observar, as crianças já nascem. Se você entregar um celular para uma criancinha qualquer, o dedinho dela já vai abrir, parece que ela já nasce tecnológica. Claro. Mas ela precisa compreender o mecanismo que está por trás de um smartphone, né? O que está por trás aqui dentro? O que alimenta aqui dentro? Hoje aqui dentro tem inteligência artificial. Então você percebe que é preciso que as crianças já de hoje já comecem a se capacitar, porque educação é tudo. Educação é transformador. Então o nosso país tem que pensar em um modelo de educação que esteja voltado para o momento atual da sociedade. O poder da IA na parte educacional, que a gente chama de educação exponencial, ele é tão grande que você pode ter uma aula com o próprio Aristóteles, ele através de uma simulação. Né? Você pode ter a aula com um grande pensador de épocas passadas, ele sendo o seu próprio professor. De que forma? Simplesmente você anexando o seu livro a uma inteligência artificial e utilizando uma IA conversacional, ou até um próprio avatar daquela figura, da imagem daquele autor que viveu em determinada época. Então, isso traz uma perspectiva e você ter aquele professor lhe aconselhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu celular. É como você pudesse trazer todo o conhecimento para a ponta. Isso hoje pode ser feito, pode ser desenvolvido, já existe tecnologia suficiente para isso, inclusive sendo utilizada de forma equivocada com as chamadas deepfakes, né? Que eu poder pegar a sua imagem, o seu vídeo e colocar você falando outras coisas. Tá? Do mesmo jeito que eu consigo fazer uma deepfake, eu também consigo criar imagens de autores ou de professores que podem educar a população em massa. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que ter o preparo daquela prefeitura ou daquele governo ou de um governo federal para disseminar esse tipo de tecnologia. E também com o apoio da iniciativa privada. Né? Então, eu acho que a sociedade, se a gente conseguir juntar aí as universidades, que é sempre esse tripé, né? Ou seja, a parte estatal, as universidades e a iniciativa privada, que é como você vê esse funcionamento no mundo todo, nos principais projetos, que são projetos estruturantes, você tem esse mecanismo. Isso daí, ele é transformador de uma sociedade.